Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marzano, do time Fireshell, e eu vou fazer dois write-ups aqui hoje, né? Um vai ser o Mike's Marvelous Curves, que é esse desafio aqui do Tamu CTF, que a gente jogou e acabou ficando numa posição boa, no segundo lugar. Foi um CTF muito interessante. E esses dois desafios eles se tratam de desafios sobre Diffie-Hellman. O primeiro desafio, que é o Mike's Marvelous Mystery Curves, ele se trata do Elliptic Curve Diffie-Hellman, que é a mesma coisa do Diffie-Hellman, mas sobre o grupo da curva elíptica, de uma curva elíptica em particular. E o outro desafio é o Key Exchange, que dessa vez ele não é o Diffie-Hellman sobre curva elíptica, mas ele é um desafio que envolve alguns outros aspectos de redes e de interceptação de tráfego e de man in the middle, coisas do tipo. Então vamos começar explicando o que é o Diffie-Hellman, né? O Diffie-Hellman ele vem de um problema clássico na criptografia, que é o seguinte: suponha que eu tenho algoritmos para criptografar mensagens, né? E eu não tenho a princípio uma chave que eu consiga usar para criptografar uma mensagem e enviar ela para a pessoa que eu conheço, uma chave secreta. E suponha que essa pessoa está muito longe, eu não tenho essa chave ainda com ela, eu não pensei em criar ela. Eu preciso transmitir para essa pessoa uma chave secreta por um canal seguro, beleza? Então aí a gente tem um problema, que é o seguinte: como que eu vou transmitir essa chave por um canal seguro, sendo que eu não tenho um canal seguro? Então, assim, dado que eu tenho um canal inseguro e eu quero transmitir uma chave para uma certa pessoa, para que eu possa encriptar mensagens com essa chave e ela decriptar do outro lado, como que eu posso fazer essa transmissão de chaves de forma que uma pessoa que esteja ouvindo a minha transmissão não descubra quais são as minhas chaves? Aí eu tenho um problema, né? Porque se eu encriptar a chave, eu não posso encriptar a chave, porque eu ainda não tenho uma outra chave. Então aí cria um problema circular, né? E a gente tem esse algoritmo muito bonito, que é o Diffie-Hellman, que ele serve justamente para a gente fazer isso. O que acontece no Diffie-Hellman é que o Diffie-Hellman, inclusive, ele é chamado de Key Exchange, ou troca de chaves, mas na verdade um nome mais apropriado para ele é Key Establishment, porque na verdade nós nunca trocamos as chaves através do canal. A gente troca números e a partir desses números nós dois estabelecemos uma chave que é a mesma, mas nós nunca trocamos chaves através do canal. Então vamos ver aqui como é que o Diffie-Hellman funciona. O Diffie-Hellman tradicional ele funciona assim: o Bob, suponho que eu sou o Bob, eu gero uma chave privada e a partir dela eu calculo uma chave pública. A Alice, né, a pessoa que vai receber a minha mensagem, ela gera uma chave privada e a partir dela ela calcula uma chave pública. Aí a Alice pega e envia essa chave pública para mim. E eu vou lá e envio a minha chave pública para ela. Aí a Alice pega a chave privada dela e combina com a minha chave pública e ela obtém um valor. E eu consigo, dado como esses números todos foram calculados, eu consigo pegar a chave pública da Alice e calcular um valor junto com a minha chave privada, que é o mesmo valor que a Alice calculou do outro lado. Então eu vou dar só uma breve explicação de como que isso é feito, né, no Diffie-Hellman tradicional. No Diffie-Hellman tradicional, eu tenho aqui um valor, né, que eu vou chamar ele de... pode ser... eu vou usar P maiúsculo para a chave pública. Vou escrever pub_priv, acho que é melhor. Então eu tenho um valor que é o pub_bob, que vai ser um determinado valor. Eu vou ter o priv_bob. E o que eu vou fazer é, o priv_bob vai ser um valor aleatório muito grande. Ok? O pub_bob ele vai ser um valor um valor público, né, que a gente concordou. Isso, um parâmetro do sistema que vai ser, vamos supor, eu vou ter um parâmetro G aqui, e o pub_bob vai ser G, pode ser um número qualquer desse G, todo mundo pode saber, não tem nenhum problema. O pub_bob vai ser G elevado a priv_bob.
E eu vou fazer isso módulo P, onde P vai ser um outro parâmetro do sistema, que é um primo. Beleza? E por que eu faço essa conta dessa maneira? Porque a gente espera que, dados parâmetros relativamente grandes e que não caiam em nenhum padrão conhecido, e que, assim, dados parâmetros fortes para esse sistema, a gente espera que seja muito difícil para uma pessoa que capture o meu pubbob, muito difícil que ela descubra qual que é o privbob. E o nome desse problema, né, no caso aqui, ele vai ser o problema do logaritmo discreto, módulo P. Então, o problema do logaritmo discreto, módulo P, para esse P muito grande, a gente acredita que ele é difícil. Então, assim, a questão é essa. Eu vou transmitir o meu pubbob, e a Alice vai fazer a mesma coisa. A Alice vai gerar um priv Alice e um pub Alice. E ela vai me mandar o pub Alice. Então, um atacante que entra no meio da conversa, ele pode ter o pubbob, ele pode pegar o pubbob e o pub Alice. E a gente espera que, em posse do pubbob e do pub Alice, ele não consiga calcular nem o privbob e nem o priv Alice. E não só ele não consegue calcular o privbob nem o priv Alice, quanto a gente também espera que ele não consiga calcular o shared key. Shared secret, shared key, que é a chave compartilhada que nós vamos estabelecer. E o que cada uma das partes faz na hora de estabelecer essa chave compartilhada, né, é o seguinte, muito inteligente. A Alice, ela vai pegar e vai fazer o seguinte: ela tem a pubbob, ela vai pegar a pubbob, que é g elevado a privbob mod p, ela vai pegar esse valor e vai elevar ele a pub Alice. Ok? Quando a gente faz isso, o que acontece? Pub Alice não, desculpa. Ele vai levar ele a priv Alice. Quando ela faz isso, o que acontece? Você acaba tendo g elevado a privbob vezes priv Alice. Tudo isso mod p. Então vocês viram o que aconteceu aqui. A Alice recebeu a chave pública do Bob e ela conseguiu fazer uma exponenciação junto com o valor privado dela, e ela obteve um valor que contém a chave privada dos dois no expoente. Então, se o Bob fizer a mesma coisa do lado dele, né, no sentido de o Bob recebe a chave pública da Alice, que é g elevado a priv Alice mod p, e ele pega isso e faz elevado a privbob. E o que ele vai obter é g elevado a priv Alice vezes privbob. Tudo isso mod p. Que é a mesma coisa que a Alice obteve. Então, isso é assim que os dois estabelecem uma chave compartilhada, né? Que vai ser esse valor aqui, shared key. Ok? E a gente espera que uma pessoa que consiga obter esses valores aqui, o pubbob e o pub Alice, não consiga calcular nenhum desses valores que a gente estabeleceu aqui. A gente quer que ele não calcule o privbob nem o priv Alice, porque já que ele tem a chave pública dos dois, se ele calcular qualquer uma das chaves privadas, ele consegue calcular o shared key, fazendo a mesma conta que a gente fez aqui embaixo. E a gente espera que ele não consiga o shared key, porque o shared key é a chave que os dois estabeleceram, que eles vão usar posteriormente para encriptar mensagens e mandar um para o outro. Então, a gente tem aqui o nosso sistema. Agora, nesse desafio em particular, né, os parâmetros do sistema e a continha são um pouco diferentes, porque ele acontece o algoritmo desse desafio, né, é o Diffie-Hellman na curva elíptica. Então, o que a gente precisa nesse desafio? Ao invés de parâmetros g e p, a gente precisa de parâmetros que estabeleçam qual que é a curva elíptica na qual essa continha vai acontecer.
Então a gente precisa de um G maiúsculo, que na verdade é um ponto na curva elíptica, ao invés de ser um número. A gente ainda precisa de um P', e a gente precisa de valores que caracterizam a curva, que são os valores A e B. Na verdade, o que caracteriza a curva é A, B e o P. E o G é apenas um ponto na curva que ele consegue gerar todos os outros pontos. Então, beleza. A gente vem aqui no caso do desafio Mike, né? A gente vai ter lá um pcap. E para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um programinha que chama TCP Flow para ler o tráfego desse pcap sem eu ter que ficar abrindo Wireshark nem nada do tipo, porque eu acho que isso dá muito trabalho. Algumas vezes é útil, né? Mas nesse caso aqui dá muito trabalho. Então a gente conseguiu 3 flows. Então vamos ler os 3 flows e ver o que tem neles, né? Primeiro vamos só mudar os nomes para ficar nomes mais razoáveis. Mas vamos antes dar uma lidinha neles para ver se... Ai meu Deus, peraí. Para ver se a gente consegue dar nomes relevantes, né? Então o primeiro é um certificado. Eu vou chamar ele de C1. O segundo é um tráfego encriptado. E o terceiro é outro certificado. Note que isso aqui não está na ordem de envio, né? Porque obviamente o cara envia os 2 certificados antes de enviar o tráfego encriptado. Então vamos renomear. Esse primeiro carinha aqui vai ser o C1.crt. Esse segundo carinha aqui vai ser o C2.crt. E esse terceiro carinha aqui vai ser o encrypted, que é o tráfego encriptado. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Os 2 certificados eles estão codificados em base 64. Então vamos decodar eles e vamos ver o que tem dentro deles, né? Se é legível, se não é, se é um formato específico. Então eu escrevi isso para um arquivo C1. Agora eu vou escrever isso aqui para um arquivo C2. Opa! Beleza. Então, o que é o certificado, né? O certificado é um documento assinado pela Texas A&M University, aqui nesse caso, que atesta, né, que essa chave pública que ele está mostrando aqui pertence a alice@tamusctf.edu. Alice. Então, esse primeiro certificado, o importante dele para a gente, no caso, é que ele apresenta qual é a chave pública da Alice. E a gente vai ter o outro certificado que apresenta qual que é a chave pública do Bob. E esses valores aqui, eles são os mesmos dos 2 certificados, que eles são os valores que são os parâmetros do sistema. Então o que importa para a gente é esse valor aqui, dos 2 certificados, que é o mesmo. Essa chave pública do Bob. E essa chave pública da Alice. E a gente vê que a curva chama Just Null, meio que já dando uma indicação de que essa curva é ruim. E sendo ruim, é possível que a gente consiga, a partir dessa chave pública aqui em cima, calcular qual foi a chave privada de cada uma das partes. Na verdade, a gente só precisa calcular de uma das partes, né? Mas para todos os efeitos, vamos calcular das 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o SageMath, que é um framework muito usado para teoria dos números e teoria dos corpos e grupos e matemática pesada, né? E ele é interessante porque ele é open source para Python, então é bem fácil de usar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente pega aqui e a gente vai carregar os parâmetros da curva elíptica, que são aqueles valores que a gente viu ali, né? Que a gente viu aqui no C1 ou no C2, né? Então eu carreguei aqui qual que é o primo, chamei ele de P. Carreguei qual que é o A, carreguei qual que é o B. E agora eu faço a instanciação, né, aqui no Sage, que é a parte talvez mais complicada de você entender qual é a sintaxe, né? Primeiro eu vou criar um objeto que representa a curva elíptica no Sage. Porque todas as contas que você faz em cima de uma curva elíptica são diferentes de contas tradicionais. Então eu preciso de um objeto que seja capaz de fazer essas contas naturalmente.
Então eu carrego na curva elíptica qual que é o corpo no qual eu vou estar operando esses números, e no caso ele é o GFP, que é os números inteiros módulo P. Não é exatamente isso, mas você pode visualizar isso como se fosse o que eu estou querendo dizer. Então eu vou definir uma curva elíptica sobre o F e sobre os parâmetros AB. E eu vou instanciar um ponto nessa curva elíptica, que é esse ponto gerador aqui. Foi o mesmo que eu achei aqui no certificado. E agora eu vou definir, né, quais são os pontos que representam a chave pública de cada um. Então, vou fazer um comentário aqui. A chave pública da Alice, né, public key Alice, eu vou chamar ela de... Ela vai ser um ponto na curva elíptica, então eu tenho que usar o ezinho, que é a variável minha que representa a curva elíptica. E vai ser o ponto... Esse ponto aqui, vírgula... Esse cara aqui. Eu vou fazer a chave pública do Bob. Ela vai ser esse carinha aqui, vírgula, esse carinha aqui. Beleza. Então a gente tem as nossas duas definições, né, de chaves públicas. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente pode descobrir a chave privada da Alice ou descobrir a chave privada do Bob, supondo que essa curva é uma curva ruim, né? Então como que a gente faz isso? A operação de você reverter a operação do Diffie-Hellman, ela chama logaritmo discreto. E aí tem especializações do logaritmo discreto, né? A gente tem logaritmo discreto na curva elíptica, tem logaritmo discreto no módulo P, tem logaritmo discreto em todo tipo de como se diz, todo tipo de grupo, né, matemático. Então a gente vai fazer aqui, no caso, para fazer o logaritmo discreto, a gente faz uma base, né? Então no nosso caso a base é o ponto gerador, que é o ponto que é usado para calcular a chave privada, a chave pública das duas partes. Então a gente vai fazer o ponto gerador, ponto discrete log. O Sage já tem esse algoritmo pronto pra gente, então a gente não tem nem que se preocupar em como que ele funciona, qual que é o melhor, etc. A gente vai simplesmente testar o padrão do Sage, e se ele demorar demais a gente aborta a missão, se ele for rápido, então a gente resolveu o problema. PK. Então eu vou tirar o logaritmo discreto da chave pública do Bob, ou da Alice, na base G, que é o ponto gerador. E eu vou chamar isso aqui de priv Alice, por exemplo. Beleza. E agora eu vou pegar essa priv Alice e vou fazer o seguinte: vou pegar o meu ponto G e vou multiplicar ele não, desculpa, eu vou pegar o meu ponto, minha chave pública do Bob, e vou fazer como se o Bob estivesse calculando a chave compartilhada. Vou chamar ela de shared key. É a chave pública do Bob. Vezes a chave privada da Alice. A conta aqui é vezes, né, e não é elevado, porque a gente está trabalhando sobre a curva elíptica. Na curva elíptica, no grupo da curva elíptica, né, em comparação com o grupo tradicional que a gente usa no Diffie-Hellman, todas as contas de potência elas viram vezes, todas as contas de multiplicação elas vão virar mais, né, soma. Então é por isso que a gente usa multiplicação aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa shared key, né, e a gente vai usar ela. Primeiro vamos só printar ela para ver se a gente consegue calcular ela, né? E a gente vai usar ela posteriormente para decriptar o tráfego encriptado. Então eu vou chamar sage solve2.sage
Ó, eu consegui um ponto, ok? Que parece ser a chave compartilhada. Isso é bom. Quer dizer que a curva realmente era fraca e que a gente realmente consegue. Mas só para ter certeza que está tudo funcionando da forma como devia, né? Vamos também obter a chave pública do Bob. A chave privada do Bob. Então eu vou tirar o logaritmo discreto da chave pública do Bob na base G. Então eu vou escrever isso aqui como se fosse a shared key do ponto de vista da Alice. E essa daqui vai ser a shared key do ponto de vista do Bob. Ok? Então a shared key do ponto de vista do Bob, ela vai ser a chave pública da Alice vezes a chave privada do Bob. E aí agora eu vou calcular a shared key global mesmo, né? Como assim, a conta completa, né? Que vai ser o G vezes a priv Bob vezes a priv Alice. E agora eu vou querer ter certeza, né? Só para ter certeza que todas as contas estão funcionando como deveriam, eu vou fazer uma assertion de que a shared key tem que ser igual à shared key do Bob e a shared key tem que ser também igual à shared key do ponto de vista da Alice. Afinal de contas, eles têm que estabelecer uma mesma chave. Só para ter certeza que está tudo funcionando como deveria. E eu vou rodar. Como ele mostrou saída, quer dizer que ele passou pelo assertion. Então ele calculou os 3 parâmetros. Eu calculei a shared key do ponto de vista do Bob, a shared key do ponto de vista da Alice, a shared key do ponto de vista dos dois, né, assim como por se dizer. E eles realmente representam o mesmo valor. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar o XY da shared key e, como a descrição manda, eu vou pegar o XY e vou concatenar eles para obter a senha que foi usada para encriptar o arquivo. Então eu vou pegar isso aqui, vou chamar isso de shared key point, e aí eu vou colocar uma variável password igual a shared key point 0 mais shared key point 1. Tem que converter esses dois números para string antes. Então eu concatenei as duas coordenadas, né? Eu vou printar o password aqui só para ter certeza que ele aparece. Beleza, então esse seria o nosso password. Aí agora eu vou fazer o seguinte: eu vou importar os módulos de AES do Python. Eu nem lembro qual que é o módulo, acho que é isso aqui. Beleza. E eu vou instanciar um novo AES em modo CBC, que aparentemente é isso que foi usado aqui. Eu vou só abrir a documentação por um segundo para ter certeza que eu vou fazer tudo certo. Blá, blá, blá. Aqui, ó. Então o que é feito aqui é aes.new aes.modcbc, e aí eu passo o vetor de inicialização do AES. Então a gente vem aqui e faz AES minúsculo igual a aes.new. A gente passa aqui a nossa password. A gente vai passar agora o nosso modo de encriptação, que ali na descrição da challenge falou que era CBC. Então aqui o nome disso no módulo é aes.modecbc. Aí aqui a gente tem que passar um vetor de inicialização. Como ele não passou isso pra gente, eu vou supor que isso aqui é tudo zero. Então o nosso vetor de inicialização no AES 192, né? Ele vai ter que ter 192 dividido por 8. Ele teria que ter 24 caracteres, salvo engano. E agora a gente vem aqui e faz um decrypt. E a gente vai ter que abrir o nosso arquivo encrypted.
em modo binário, porque ele é um monte de bytes lá arbitrários, né? E agora a gente vai ler ele e passar para o AES Decryption. Logo depois a gente imprime o que saiu. Então beleza. Primeiro eu vou imprimir aqui a senha, né? Password. Aí eu vou instanciar um AES e eu vou decriptar usando esse AES. Parece bom pra mim. Deve dar algum erro, que eu devo ter feito algo errado. Ou não. Beleza. Então o IV tem que ser 16 bytes. Escrevi isso aqui errado. 16 bytes. Pronto. Então a gente obteve aqui um texto decriptado, certo? Parece uma conversinha, um roteiro de algum filme, não sei o que é isso. E aí no meio aqui a gente consegue achar a flag. Cadê? Aqui, ó. A flag está aqui. Então esse desafio foi bem simples. Ele foi baseado no fato de que a curva utilizada, né, pelo Diffie-Hellman foi uma curva bem pequena e bem fácil de se calcular o logaritmo discreto com algoritmos tradicionais. E esse tipo de desafio é comum em CTF, né? E a inovação aqui, eu acho, foi só que o cara usou... Ele pediu para você obter os parâmetros, né, do tráfego e o fato dele ter usado Diffie-Hellman na curva elíptica. Isso confunde muita gente, muitas vezes o pessoal fica sem saber como fazer, né? Mas é basicamente só carregar os parâmetros e calcular o logaritmo discreto. O que seria muito difícil caso a curva fosse uma curva mais assim, uma curva mais segura, né? Mais padrão. Então vamos migrar para o próximo desafio agora. Então a próxima challenge que a gente vai ver, né, agora é a Key Exchange. E ela é uma challenge que está na seção de Network Pen Test. Então isso já dá mais ou menos uma ideia do que a gente vai precisar saber para resolver ela. Ela vem com 2 arquivos .py e um arquivo da OpenVPN. Então a gente sabe o seguinte: o nome da challenge é Key Exchange. Ela tem um arquivo que implementa o Diffie-Hellman e ela tem outro arquivo que implementa o AES. Então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, de que a gente vai entrar numa rede pela VPN e nessa rede deve estar ocorrendo algum estabelecimento de chaves usando Diffie-Hellman. E depois desse estabelecimento de chaves deve estar tendo um tráfego encriptado sendo enviado de uma parte para outra. Então a primeira coisa que a gente tem que saber para fazer essa challenge é que para a gente poder escutar o que uma outra máquina está enviando para uma outra máquina em uma rede, sem que a gente seja dono dessa rede, né, sem que a gente tenha acesso ao roteador e coisa do tipo, a gente tem que fazer um ataque ativo. A gente tem que fazer um ataque ativo que a gente chama de ARP Spoofing, que basicamente uma requisição ARP é um tipo de protocolo. O ARP é um tipo de protocolo de rede, né? E uma requisição ARP é você pedindo para a rede para alguém te informar quem que é o MAC address que corresponde a um IP. Então o ARP Spoofing é justamente você enviar várias respostas para as quais não tiveram pergunta relacionada, falando o seguinte: olha, você quer interceptar o tráfego do 3x2, certo? Então você pega e fala nessas requisições ARP: olha, 2, o endereço MAC do 3 é o meu. E você pega e manda várias requisições ARP falando: olha, 3, o endereço MAC do 2 é o meu. De tal forma que o host 2 e o host 3 vão atualizar as tabelas deles com o seu endereço MAC relacionado ao IP um do outro. E aí toda hora que eles quiserem mandar tráfego entre eles vão mandar para você. E aí a gente tem uma diretiva, né, que a gente seta no Linux, no Windows também tem, mas aí eu já não sei onde, que é o IP Forwarding, que a gente seta para que a nossa máquina efetivamente encaminhe os pacotes que chegam nela que não são para o IP dela. Então a gente vai interceptar esses pacotes que vêm do 2 para o 3 ou 3 para o 2, e a gente vai enviar eles efetivamente para o 3 ou para o 2 depois que a gente receber eles. O que interessa é que a gente receba, que a gente saiba o que eles estão falando um para o outro.
Então vamos habilitar aqui o IP forwarding. IPv4, IP forward. E agora eu vou mandar requisições ARP para o 3 falando que eu sou o 2. E mandar requisições ARP para o 2 falando que eu sou o 3. Aí eu começo a capturar o tráfego, certo? E eu vou deixar isso aqui rodando por um bom tempo. E a gente volta quando tiver mais tráfego. Então agora a gente já tem um tráfego razoavelmente bom, né, eu acho. A gente vai descobrir isso agora. E vamos abrir ele aqui para ver o que tem, né? Se tem alguma coisa útil. E isso aqui é só para a gente ter uma noção de qual é o perfil do tráfego, né? Dessa Key Exchange. Então a gente vem cá e abre o out.cap. A gente vai filtrar só o que é tcp.flags.push for igual a 1. Que a gente só quer saber o tráfego que foi trocado efetivamente entre os dois, os dados, né? E a gente vai seguir o TCP stream novamente, igual a gente está acostumado a fazer em outras channels. E aí a gente vê o seguinte, nessa stream a gente vê uma troca de vários bases 64, né? E nessa stream eu posso pegar um deles, por exemplo esse primeiro aqui, e vou ver o que tem nesse base 64. É uma coisa completamente ilegível, então eu suspeito que essa parte aqui seja tráfego encriptado. Agora vamos procurar a troca de chaves, né? Então vamos olhar o próximo TCP stream. Vou dar um follow aqui só para aparecer meus negócios. O Hexa, né? O Hexa não, desculpa. A conversa mesmo. E aqui no caso, nessa stream seguinte, a gente vê que já tem um perfil diferente. A gente vê que tem dois bases 64 muito grandes, mais ou menos do mesmo tamanho, logo no começo. E depois tem outros bases 64 enviados entre cliente-servidor, sempre alternando, né? Então, basicamente, o que parece estar acontecendo aqui é o seguinte. Esse primeiro base 64 e esse segundo estão com cara de ser as chaves, né? As chaves públicas das duas partes, que eles estão trocando para estabelecer uma chave compartilhada, né? E de fato é isso. A gente pode ver aqui que esse aqui é um número muito grande, que tem mais ou menos o tamanho do primo que é usado na biblioteca, que foi o .py que deram pra gente. A gente pode confirmar isso fazendo isso aqui, né? str len str bin. E aí é 6144, que é a mesma quantidade de bits que tem os primos, né, dessa biblioteca de Diffie-Hellman. Vou olhar aqui, ó, 6144. Essa classe usa o grupo mod P, onde P é um primo, né, de 6144 bits. Então beleza, então a gente sabe que isso aqui é uma chave pública, né, desse sistema. Isso aqui é outra chave pública desse sistema. E essas chaves são muito grandes, então a gente não tem muita esperança de conseguir quebrar elas fazendo um logaritmo discreto tradicional. Então a gente tem um problema, que a gente tem um tráfego encriptado, provavelmente a flag aparece nele em algum ponto, mas a gente não tem como quebrar o sistema passivamente. Então o que a gente vai fazer é fazer um ataque ativo, né? Que ao invés de a gente quebrar o sistema passivamente, a gente vai fazer o seguinte. Aqui tá, eu fiz um diagraminha, né? Mais ou menos o diagrama desse tráfego que a gente está vendo ali. Então o A, que é o IP.3, ele envia a chave pública dele para o B. O B, que é o ponto 2, envia a chave pública dele para o A como resposta. E a partir daí o A envia um tráfego encriptado para o B, com a chave compartilhada que os dois acabaram de estabelecer.
E o B responde um tráfego encriptado com A com essa mesma chave. Repare que aqui a gente tem uma chave compartilhada apenas, né? Mas quando a gente entrar no meio, a gente vai passar a ter duas chaves compartilhadas. Então a gente está aqui e a pessoa ali no meio, Marzano, sou eu. E o que eu faço? Eu vou criar uma chave minha, que na verdade, vou criar um par de chaves meu, que eu vou usar para estabelecer uma chave compartilhada distinta com cada uma das partes. Então aqui eu vim aqui e fiz um arquivo, né, que eu chamei de evalkeygen.py, que ele simplesmente importa o Diffie-Hellman, a classe Diffie-Hellman, com os primos padrão e os parâmetros do sistema padrões também. E eu pego a chave pública que foi gerada e a chave privada que foi gerada e o primo que está sendo usado e mostro eles na tela, né? Então eu posso rodar isso aqui várias vezes, ele vai sempre me dar uma chave pública diferente, mas sempre usando esses mesmos parâmetros. Eu só preciso rodar isso uma vez e escrever um arquivo, né? Por exemplo, eval params.py, e aí esse eval params.py ele vai ter os meus parâmetros para que eu possa importar de outros scripts, né? Então essa é a chave que eu criei para mim, que sou atacante, que quero entrar no meio da comunicação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou receber a chave pública do A, eu vou enviar para ele a minha chave pública, e a partir desse momento que eu recebi a chave pública do A, eu enviei para ele a minha chave pública, eu estabeleci com o A uma chave compartilhada, que é a mesma coisa do G elevado à minha chave privada, vezes a chave privada do A. E o A estabeleceu a mesma chave, a chave comigo. Então até aqui eu tenho uma chave compartilhada com o A, que me permite ler todo o tráfego que o A manda para mim, e me permite falar com o A também, de maneira encriptada. Aí do outro lado eu faço a mesma coisa, só que com B. E aí eu gero uma chave diferente compartilhada com B. Então o B está gerando uma chave compartilhada que ele acha que é para falar com o A, mas na verdade é comigo. E o A está gerando uma chave compartilhada que ele acha que é para falar com o B, mas na verdade é comigo. E aí o que vai acontecer nesse processo é o seguinte: assim que o A me mandar a primeira mensagem encriptada com a chave que eu estabeleci com ele, eu vou decriptar, já que eu fui quem estabeleceu a chave, né, eu tenho a capacidade de decriptar. Eu vou decriptar, eu vou mostrar, porque esse tráfego pode ser a flag, e eu vou reencriptar ele e mandar para o B. Eu vou reencriptar ele com a chave compartilhada que eu estabeleci com o B dessa vez. Aí o B vai conseguir ler isso, porque ele também estabeleceu essa chave comigo, e ele vai me responder, né, um outro tráfego encriptado que eu vou pegar, decriptar e reencriptar com a outra chave e mandar para o A da mesma forma. Aí eu vou fazer esse vai e vem de decriptar e encriptar tráfegos. E eu espero que no final dessa conversa que eu intermediei entre o A e o B, apareça a flag. Então vamos ver como é que eu coloquei para fazer isso. Primeiro de tudo eu fiz um script para o Tmux, né, para facilitar o processo. Nesse script eu seto alguns parâmetros. Supõe que eu vou chamar a Alice de ponto 3 e o Bob de ponto 2. Então eu pego e defino aqui os IPs, né, do Bob e da Alice. Eu defino o meu IP aqui, que vai ser... Nesse CTF a gente teve muitas vezes problema de conflito de IPs, né, porque as VPNs de todo mundo no mesmo time começam com o mesmo IP. Então aqui eu defini um IP fixo para ser o meu, só para evitar esse problema. Aí a gente desabilita o IP forwarding, que dessa vez a gente quer interceptar o tráfego e controlar como ele vai para as duas partes. A gente não quer que as partes conversem entre si. Muito embora isso pudesse ser feito com IP forwarding também, só para ficar mais teoricamente correto, né, eu desabilitei o IP forwarding. Aí eu defino o IP da interface da VPN, né, pode ser qualquer IP nessa faixa lá que ele deu, que é o ponto 14/28. Então eu defino o meu como ponto 7. E eu vou criar uma regra no iptables dizendo o seguinte: olha, todo o tráfego que chegar na minha máquina
e ele não tiver sido assignado para algum programa ainda lidar com ele, e ele for para o destino que é o Bob, eu quero que você mude o destino dele para ser o meu IP. Dessa forma, como isso está sendo feito logo antes de decidir, do meu sistema decidir se vai mandar esse tráfego para algum programa ou não, que é essa pre-routing, então todo programa que escutar em alguma porta, né, em alguma porta do meu sistema, ele vai receber todo o tráfego que for destinado ao IP do ponto 2, que é o Bob. Então todo o tráfego que for para o Bob vai chegar para um programa meu que estiver escutando na mesma porta. E aí a questão é que naquele picap que a gente pegou, né, vou abrir aqui o Wireshark de novo, a gente tem que os primeiros pacotes eles são da Alice para o Bob, e eles são na porta 5005. Parece que o Bob tem um serviço na 5005, né, escutando, onde ele manda esses tráfegos encriptados para Alice, estabelece a chave, etc. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente define um serviço escutando também na 5005, primeiro só para ter certeza que a gente consegue receber, né, esse tráfego encriptado. Então aqui tem esse netcat que fica escutando na porta. Aqui em cima tem o ARP spoof, que vai ficar numa janelinha separada, que eu vou simplesmente enganar a Alice para pensar que eu sou o Bob, né? E eu vou capturar o tráfego aqui na frente, só para depois, se eu tiver algum problema e quiser verificar o que aconteceu, eu poder fazer isso tranquilamente. Então vamos lá, eu vou rodar meu intercept.sh. Antes disso eu vou desabilitar tudo que eu tenho aqui habilitado, meu ARP spoof, meus pacotes, beleza. Então eu vou rodar meu intercept.sh. E aí o que ele começou a fazer? Primeiro ele começa a fazer esse ARP spoofing aqui do lado, dizendo para Alice que eu sou o Bob. Aí a Alice pega e manda a chave pública dela para mim, no serviço que eu botei escutando aqui do lado, porque eu ordenei o meu sistema a tratar todos os pacotes que chegam como se fosse para o Bob. Então agora a gente pode proceder, né? E ao invés de colocar um netcat ouvindo nessa porta, que é esse painel no superior direito, a gente pode pegar e colocar um programinha escutando nessa porta, que ele consegue receber essa chave e fazer todo esse processo do diagrama aqui que eu falei, né? Conectando no B e fazendo essa troca, né? Então vamos dar uma lida no que eu escrevi para fazer isso. Eu escrevi esse programa spoofer.py, que o que ele faz é receber um IP e uma porta. Então aqui no caso no meu intercept eu passo para ele o meu IP na VPN, e eu passo a porta 5005, que eu quero escutar na mesma porta que o Bob estaria escutando. Aí nesse programa aqui eu importo do evil params, que foi aquele arquivo que a gente gerou aqui agora, né, contendo a minha chave, meu par de chaves falso, né, por assim dizer. Então eu tenho a chave pública já encodada em base 64 para que eu possa mandar ela para as partes, né? Eu coloco isso numa variável, e isso é basicamente esse UBM que a gente vê aqui no diagrama. Aí eu pego e copiei a função de gerar chave, que essa é a função que deriva a chave do AES a partir do shared secret do Diffie-Hellman, da biblioteca Diffie-Hellman.py. Só peguei ela e copiei para cá, porque eu vou precisar usar essa função, né, para decriptar o tráfego. Aí o que eu faço? Eu faço uma função que eu chamei de query key, que o que ela faz basicamente é o seguinte: ela faz essa questão de receber a chave pública da Alice, ok? Ela pega essa chave pública e decoda ela. Ela verifica se isso é realmente uma chave pública. Se for uma chave pública, o que ela faz no final? Ela
pega e envia a chave pública falsa para outra parte. Então ela faz esse processo de receber a chave de uma parte e enviar a nossa chave pública falsa. E aí, depois que ela faz isso, eu pego e calculo qual que é a chave compartilhada que eu estabeleci com essa parte. Então ela faz o processo inteiro de pegar e trocar essa chave, receber a chave de uma parte e enviar a nossa, e também de calcular, né, qual que é a chave que eu estabeleci com cada uma das partes. Então essa função ela é crucial para o funcionamento desse esquema, né, porque ela me dá as chaves que eu compartilho com as duas partes e me permite decriptar o tráfego que elas enviam. Aí aqui o script é bem simples. Eu conecto na porta 5005 do ponto 2, já de cara, e eu começo a escutar, né, na 5005 minha. E aí o que eu faço? Eu chego aqui e eu estabeleço uma chave com o cliente, que no caso é a Alice, primeira parte. E essa chave que eu estabeleço com o cliente, eu uso ela para instanciar um AES, que é o objeto que eu vou usar para decriptar qualquer tipo de tráfego, né, usando a chave que eu estabeleci com o cliente. Aí eu pego e faço a mesma coisa com o servidor. Eu estabeleço uma chave com o servidor, eu pego qual que é essa chave, que é o Bob, né, e eu gero um objeto AES para poder decriptar tráfego usando essa chave que eu estabeleci com o servidor. Aí aqui eu tenho algumas funções que eu fiz auxiliares, né, que é uma query server e uma query client. A query server ela serve para eu pegar e mandar para o servidor uma mensagem encriptada e eu receber em texto pleno a mensagem que o servidor me respondeu. E a query client ela serve para fazer a mesma coisa só com o cliente. A única diferença entre elas é que eu uso sockets diferentes, né? Um eu uso para falar com o servidor e outro com o cliente, e que eu uso objetos do AES diferentes, porque um objeto AES é o AES client, que decripta com a chave compartilhada com o cliente, e o outro é o AES server, que decripta com a chave compartilhada com o servidor. Aí aqui eu estava testando, né? Então eu comecei a tentar pegar a primeira mensagem, depois a segunda, e depois eu coloquei isso num loop aqui embaixo. Então o que ele faz primeiro é receber uma mensagem encriptada do cliente, e aí eu decripto ela, certo? Isso é essa primeira parte aqui, essa terceira linha. Eu decripto ela, aí eu pego e envio ela através da query server para o servidor. Ok, esse é esse passo aqui. Logo depois disso eu printo, eu recebo o que o servidor me mandou, né? E eu printo o decriptado disso, que já é o que a query server me fala. E aí eu faço a mesma coisa com o cliente. Então esses dois passos aqui que estão em loop, eles fazem exatamente esse processo de mandar uma coisa para lá, receber a resposta. Então eu estou o tempo inteiro fazendo esse processo de pegar a mensagem do cliente e encaminhar para o servidor, pegar a mensagem do servidor e encaminhar para o cliente, de forma que eu consiga decriptar e encriptar cada uma das mensagens que eu estou enviando com a chave correspondente, né? Aí eu pego esse programinha aqui, agora eu coloco ele para rodar no meu intercept.sh e a gente vai ver o que acontece. Então a gente começou a fazer o warp spoofing para enganar a Alice de que a gente é o Bob. Agora a gente está esperando pela chave. A gente acabou de receber ela e estabeleceu a compartilhada com o cliente. Logo depois estabeleceu a compartilhada com o servidor. Aí eu recebi uma mensagem encriptada do cliente e eu decriptei ela e apareceu um trecho, né, do Monty Python. Então o cliente está enviando trechos do Monty Python para o servidor responde com um trecho do Monty Python, depois o cliente responde com outro, e eles vão mandando trechos do Monty Python até chegar a flag. Então eu vou deixar isso aqui rodando um pouco.
Aqui embaixo a gente tem o TCP dump, né, que mostra o tráfego encriptado. Isso demora um pouquinho, as conversinha toda. E aí no script, né, eu tinha escrevido uma linha lá para caso dê algo errado no processo ele começar tudo de novo. Então provavelmente quando chegar a flag, né, não vai ter mais nada para fazer. Provavelmente vai dar algo errado no script e vai começar de novo. Mas é só a gente voltar lá atrás e ver a flag, né? E esses scripts eu vou colocar eles na descrição do vídeo, então caso vocês queiram olhar com mais calma o que eu fiz e tal, isso vai estar tudo bem especificado lá. Então assim, a gente tem que esperar esse pessoal terminar a conversa, e aí a gente pode ver aqui em cima que saiu a flag no final da conversa. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandam para mim no Telegram, né? Meu username lá é Marzano L. Vocês podem me contatar, eu estou tipo online a maior parte do tempo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.